Olá, estudantes! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para uma aula de matemática para o quarto ano dessa vez, né? Calma, que a professora Márcia estará de volta em breve. Eu só vim fazer uma pontinha aqui com o quarto ano, que eu fiquei sabendo que é uma turma muito esperta, né? Pois bem, estou aqui juntamente com a professora Eli e a gente vai conduzir essa aula sobre multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Assunto fácil, assunto tranquilo, e eu tenho certeza que você que é do quarto ano, que está acompanhando o Educa Recife, não vai ter a mínima dificuldade, beleza? E aí, professora Eli, tudo certo? Tudo bem, professora Kedma, aqui aguardando a participação dos nossos estudantes, pois eles adoram a aula de matemática e gostam de participar do desafio. Eu tô sabendo de tudo sobre esse quarto ano. Por isso que eu tô aqui para a gente conversar um pouco, né? Matemática que é um assunto interessantíssimo, né? Como vocês estão vendo, tem uma moça bem bonita aqui fazendo a interpretação de Libras, né? Jéssica, maravilhosa, tá aqui fazendo aquele trabalho belíssimo que eu não canso de elogiar. Pensa numa equipe show, é a equipe de Libras. E claro, eles garantem, né? Essa equipe garante que mais pessoas vão conseguir acompanhar as nossas aulas, beleza? Quando a gente pensa em multiplicação, quarto ano, o que é que a gente pode deduzir? Professora, o que é multiplicação? Bom, a multiplicação ela está diretamente ligada à adição. Vocês já aprenderam isso com a professora Márcia, né? Multiplicação é a adição em parcelas iguais. Como assim, professora? 3 vezes 2. Vocês já pararam para pensar sobre essa conta? Eu estou dizendo que será 3 vezes o número 2. 2 mais 2 mais 2. Não é isso? Conceito básico de multiplicação. Multiplicação é adição em parcelas iguais. Se eu tenho parcelas iguais, eu estou falando automaticamente de multiplicação. Ah, professora, mas a adição é uma operação muito mais fácil de resolver. Quando a gente está falando de números pequenos. Quando a gente fala de números maiores, a multiplicação, ela é, sem dúvida, a melhor alternativa. Por exemplo, se eu tiver o número 500 vezes 15, imagina eu fazer uma adição com 15 parcelas. 500, mais 500, mais 500, mais 500, isso 15 vezes. Eu cansei só de falar alguma dessas parcelas. Imaginem números maiores. Por isso que a multiplicação, ela é uma operação ideal quando a gente fala de números maiores. Claro, se eu estou falando 3 vezes 2, você pode encontrar o resultado 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6. 3 vezes 2 é igual a 6. Assim fica fácil demais, né? Só que a gente tem números maiores e a gente sabe muito bem disso. Por exemplo, se você for ao mercadinho e precisar comprar mais de uma unidade do mesmo produto, o caixa do supermercado ele vai sair bipando, vai colocando aquela máquina sobre todos os produtos. Ah, eu vou comprar 12 garrafinhas de refrigerante, onde cada uma vale R$ 2,50. Ele vai sair colocando garrafa por garrafa, de jeito nenhum. Você pode prestar atenção no caixa, quando estiver no mercado, com o seu responsável. Ele vai colocar a quantidade de unidades e vai colocar o valor uma vez só. Ele vai fazer uma multiplicação. Você pode até prestar atenção na nota que tem ali. Uma multiplicação. Não vai ter todas as unidades, todas as parcelas numa adição. A multiplicação ela é recomendada nesse caso, beleza? E hoje a gente vai trabalhar a multiplicação de um jeito suave, muito tranquilo, que é com 10, 100 e 1000.
Professora, a senhora me falou que multiplicação é fácil e é recomendado para quantidades maiores. Mas 1000 é muito, professora. O que é que a gente vai fazer? Fácil demais, minha gente. Dica básica. Primeiramente, quando eu falei do conceito básico de multiplicação, né? Adição de parcelas iguais. Lembra que a gente tem a estrutura da multiplicação? Aquelas parcelas que a gente vê na adição são chamadas de fatores. Isso é importante a gente saber. São chamados de fatores. Se eu mudo a ordem desses fatores, o meu resultado, que é chamado de produto, ele permanece o mesmo. Por exemplo, aqui eu tenho 4 vezes 10, que dá 40, beleza? Se eu tiver 10 vezes 4, eu também vou ter o mesmo valor. Tranquilo até aí? Quando a gente fala de multiplicação, a gente pensa, se eu mudar a ordem dos fatores, eu não vou alterar o meu resultado. Eu não vou alterar o meu produto. Lembra que quando a gente fala de adição, mesmo que eu troque a ordem das parcelas, o meu resultado não muda? A multiplicação é semelhante. Por isso que são operações que se completam, adição e multiplicação. Porque do mesmo jeito que acontece com a adição, acontece com a multiplicação. Se eu altero a ordem dos números, eu não vou mudar o meu resultado. Por exemplo, 3 mais 2 é a mesma coisa de 2 mais 3, 5. Tranquilo? Quando a gente fala dessa multiplicação por 10, por 100 e por 1000, isso acontece também. Por que a gente fala de cálculo mental? Professora, como é que na minha cabecinha vai caber uma multiplicação com 1000, com 10.000? É muito número, professora. É não, minha gente, é muito fácil. E aqui está dizendo, e está representando bem aqui. O que é que a gente consegue perceber? Eu multiplico o meu número por 1 e acrescento o 0. Meu Deus, professora, é só isso, é? Claro que é, minha gente. 4 vezes 10 é como se eu tivesse 4 moedas de 10 centavos. Não é assim? 4 moedas de 10 centavos, 40. Não é isso? Ou então 4 cédulas de 10 reais. Não é assim? Pois bem, num cálculo mental, quando a gente tem 10, na verdade, múltiplos de 10, né? Quando a gente fala de múltiplos de 10, a gente só precisa, presta atenção na dica. Se você ficar atento a isso, você não erra nunca mais uma multiplicação, um cálculo mental por múltiplos de 10. Multipliquei o meu número por 1. Acrescentei o 0 que tem aqui. Não é por 10? Não é um 0 só? Acrescentei um 0. Já achei meu resultado. Meu Deus, e se for por 100.000? Multiplica por 1 e acrescenta todos os zeros. Professora, e se eu multiplicar por 1 milhão? Multiplica por 1 e repete a quantidade de zeros. Agora eu vou conseguir fazer até por 100 milhões. Exatamente. Inclusive, é o prêmio da Mega Sena que eu vou fazer um bolão juntamente com a professora ali para ver se a gente consegue ganhar todos esses zeros, beleza? Vamos lá. 72 vezes 100. Professora, se eu for fazer essa operação pela estrutura da multiplicação, vai demorar tanto. Precisa não, minha gente. Quando a gente pensa em cálculo mental dos múltiplos de 10, a gente faz o seguinte: multiplica por 1, acrescentou o 0. Lembra do sistema posicional, tá? Não vai dar 72.000 não, preste atenção. 7.200. 72 vezes 100, 7.200. Ah, professora, mas eu amo aquelas continhas, eu amo fazer. Pode? Pode, mas nesse caso é desnecessário, porque você que é do 4º ano, você já está atento que consegue fazer por um cálculo mental. Multiplica por 1 e repete a quantidade de zeros, como eu tenho aqui.
Professora, que número grande é esse? 651 vezes 1000. Isso dá uma conta grande, né, professora Kedma? Uma conta enorme e desnecessária. Você sabe que vai multiplicar por 1 e repete o zero. Repete aí de casa comigo, para não esquecer nunca mais. Multiplica um número por 1 e repete a quantidade de zeros. É só isso? Claro que é só isso. Observando as multiplicações, o numeral 5 tem o mesmo valor. Isso é importante, porque a gente está falando de sistema posicional, sistema de numeração decimal. Vocês já aprenderam isso, né? Eu tenho aqui o número 5 em todas as situações, mas fica atento. O algarismo 5 aí tem valores diferentes. Ó, lembra do quadro de valor e lugar? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Pronto, a gente pode fazer uma referência ao quadro de valor e lugar, mas pelo cálculo mental a gente já consegue identificar. Por exemplo, 5 vezes 10, 50. Responde para mim. Esse 5 do numeral 50 tem o mesmo valor do algarismo 5 do valor 500? Não, né? Você sabe que não. E aqui a gente já identifica quinto ano. Quarto ano, aliás, eu acostumada a dar aula para os quintos. Perdão. Não que vocês estejam muito abaixo. Inclusive, vocês estão preparadíssimos para ir para o quinto ano, que possivelmente estará comigo no ano que vem. Vamos continuar. Dezena, centena, unidade de milhar. Esse meu 5 vale 10, que está na casa da dezena. 10 vezes 5. Esse algarismo 5, centena. 5 centenas. E esse 5.000, 5 unidades de milhar. Isso é importante, porque se a gente não consegue identificar esse sistema posicional, a posição do meu algarismo, a gente pode sair perdendo. Por exemplo, vocês já escutaram falar, já ouviram falar sobre Pix? Pois bem, operação bancária. Se você transferir 20, é diferente de você transferir 200. Se você estiver devendo 20 e pagar 200, quem ganhou é que vai ficar no lucro, porque você saiu no prejuízo. Por isso que você tem que ficar atento a esse sistema posicional, para saber o valor. Outra pergunta, você prefere ganhar uma cédula de R$2 ou uma cédula de 20? São espertos. São espertas, é claro, que se for para ganhar, você quer ganhar a cédula amarelinha, você quer ganhar a cédula de 20. Por isso que é importante a gente ficar atento ao sistema posicional dos números. Outra coisa, multipliquei pelo número, repeti o zero. A quantidade de zero que tiver quinto ano, quarto ano, pode fazer. Coloque sem medo que o resultado é o correto. Tranquilo? Multiplica por 1, repete 0. Multiplica por 1, repete o 0. Multiplicou por 1, repetiu a quantidade de zeros. Como os múltiplos aí, 10, 100 e 1000, você já sabe. Dezena, centena, unidade de milhar. Vamos continuar. Observando os numerais destacados, que conclusão você consegue chegar nas multiplicações? 9 vezes 10, 90. Aí, se fosse 9 vezes 100, 900. 9 vezes 1000, 9.000. 9 vezes 10.000, 90.000. É só isso, professora. Por isso que a senhora fala de cálculo mental, é isso mesmo, quarto ano. Você, quando pensa em cálculo mental, nos múltiplos de 10, não precisa de calculadora. Multiplica pelo número 1 e repete a quantidade de zero. 31 vezes 100, 3.100.
472 vezes 1000. Que número enorme, professora. Mas você vai multiplicar por 1 e repetir a quantidade de zeros. Só precisa ficar atento à leitura e ao sistema posicional. Tranquilo? Vamos lá. Nas multiplicações de um número por 10, repetimos o número e acrescentamos apenas um zero do número 10, neste caso aqui. Porque a gente só tem um zero. Se eu só tenho um zero, eu só repito um zero. O que é que ele está querendo dizer aqui que eu vou repetir o número? Gente, qualquer número multiplicado por 1 é o mesmo número. Oxe, professora, eu não tinha nem me ligado nisso. Claro que é. Eu passei a aula inteira dizendo que você multiplicasse por 1, porque quando você multiplica qualquer valor pelo número 1, é o mesmo número. 2 vezes 1, 2. 20 vezes 1, 20. 200 mil vezes 1, 200 mil. Qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Por isso que aqui a gente só repete o número e acrescenta a quantidade de zeros. Aqui eu só tenho 1. Então, no meu resultado, eu só vou colocar 1. Mas se tivesse 9, eu repetiria 9 vezes o número, o algarismo 0. Deu para entender direitinho? Eu acho que sim, né? Só uma dica rapidinha. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Dica de multiplicação básica. Mas nesse caso aqui, a gente vai focar em todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Tranquilo? Nas multiplicações de um número por 100, repetimos o número e acrescentamos 2 zeros. 2 zeros. Ah, professora, mas já tem um zero aqui. Não importa. Repita o número e a quantidade de zeros. Repita o número e a quantidade de zeros. E por 1000, a mesma coisa. 1000 são 3 zeros. Então, você vai repetir por 3 zeros. Beleza? Qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número e você vai repetir a quantidade de zeros. Cálculo mental fácil. Você do 5º ano, do 4º ano, do 4º ano, do 4º ano, professora Kedma. Calcule mentalmente. 6 vezes 10. Meu Deus, 60 é muito fácil. Repete o número e a quantidade de zeros. Olha aí. Repete o número e a quantidade de zeros. Repete o número e a quantidade de zeros. Tranquilo? Fechou? Eu vou agradecer a professora Eli. Eu teria vários exemplos. Mas, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. 4º ano. A professora passou a aula toda falando do 5º, mas é porque eu estou profetizando que todo mundo vai passar e ano que vem vai estar todo mundo comigo, beleza? Professora Eli, muito obrigada. Obrigada, professora Kedma, pela participação aqui nos nossos 4º anos, que com certeza irão para o 5º ano. Já está chegando aí o final do ano e eles vão aí passar, né? Como a gente fala aí de uma maneira, passar. Ir para o 5º ano. Exatamente. Eu acho que eu já falei pensando que vocês virão para mim. Antes de eu ir embora, eu quero parabenizar Jonas da nossa produção que está fazendo aniversário maravilhoso. Produção maravilhosa, inclusive, que faz com que eu chegue na sua casa. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas a gente se vê numa próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau.